Esse é o Encontra Fluxo, um lugar de troca entre pessoas que contam a sua própria história, que inspiram por suas vivências e que imprimem coragem a cada escolha feita diariamente. Eu sou Geice Araújo, psicóloga da existência, pesquisadora da mente e curiosa por natureza. Senta, pega um café e vem se encontrar com ideias, insights e universos diferentes. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que tenhamos um bom encontro. O discurso é fala, escuta e silêncio. A fala não é só a palavra, mas corporeidade. A escuta não é só ouvir, mas se disponibilizar a estar. Silêncio não é apenas não falar, mas apreciar o que se mostra no espaço de pausa. E é assim que eu começo o último episódio do Encontra Fluxo. E a intenção dessa nossa conversa de hoje é refletirmos um pouco sobre como foram os encontros anteriores. Prometo que não vai ser uma conversa muito longa, mas eu gostaria de falar alguns afetos que me atravessaram nessas últimas semanas. Eu me sinto extremamente honrada de poder ter a chance de encontrar tanta gente que me inspira e inspira a tantos. Escolhi trazer, nessa primeira temporada, mulheres amigas para contar as suas histórias, para a gente navegar junto nesses mares, muitas vezes tempestuosos, mas que depois da tempestade a gente encontra uma calma, aquela calma que vem depois dos dias de turbulência. Falamos sobre temas extremamente presentes na existência humana. Falamos sobre dor, sobre luto, falamos também sobre desejos, falamos sobre esse processo e rito de passagem que é a maternidade. E todas as mulheres que vieram comigo nessa primeira temporada, elas me trouxeram uma mensagem extremamente forte sobre vontade e sobre amor. E se você voltar, se você não ouviu todos os episódios e você voltar, você vai ver que cada pessoa traz uma energia diferente e cada encontro ele vai se fazendo à medida que acontece, porque a gente não combina o que vai falar. Eu demorei um tempinho para poder gravar esse último episódio e eu tô fazendo uma escolha hoje de gravar só com áudio, porque eu percebi que não estava querendo encerrar. Estava com a dificuldade de encerrar, apesar de que eu tenho a intenção e já tenho episódios gravados para nossa segunda temporada, que traz temas como amizade, raiva, especialmente como nós mulheres lidamos com a raiva e somos vistas de um modo ou outro quando estamos com raiva, diferente de como os homens são vistos quando estão com raiva. Falamos também sobre comemorar fora do país e tudo que atravessa a experiência de ser de fora, de ser imigrante. Falamos sobre criatividade, então tudo isso vai vir na segunda temporada. Mas precisamos dar um contorno nessa primeira temporada. E eu me percebi nessa dificuldade de gravar esse fechamento. O Encontra Fluxo é um projeto que morou em mim por muitos anos e quando ele começou a nascer, ele nasceu de um modo muito diferente do que eu imaginei que ele seria. Que talvez seja assim com os filhos, né, para quem é mãe. Os filhos vêm do jeito que eles são, não do jeito que as mães desejam que sejam. E esse espaço, ele é muito importante para mim. É importante para eu conseguir expressar, me expressar de uma forma diferente da que eu estou habituada, de conseguir colocar para fora esse meu lado de comunicadora, dessa menina que queria ser jornalista quando era criança. Alguns de vocês já sabem disso, outros talvez estão sabendo e se encontrando com essa informação pela primeira vez agora. E foi muito gostoso encontrar pessoas e conversar com pessoas sem haver uma tentativa de construção de uma aula, né? Eu sou professora, eu sou cientista também. Por muito tempo, o que eu consumia em termos de áudio, de podcast e conteúdos no geral, eram voltados ao meu desenvolvimento profissional, e eu queria saber sobre coisas e explicações sobre coisas. E
muito do meu trabalho foi construído e minha carreira foi construída em cima do ensinar, de o ensinar de uma forma mais explícita, né, de explicar porquês, de buscar mecanismos, de enfim. E aí, uns anos pra cá, eu fui mudando, a forma como eu consumo conteúdo foi mudando, eu comecei a me interessar por conteúdos outros, que falam especialmente sobre humanidade, me tornei psicóloga, comecei a atender na clínica e a ouvir histórias. E me encontrei na beleza disso tudo. É muito bom pra mim, enquanto gente, me encontrar com a história das outras pessoas sem tentar explicar coisas. E o meu lado neurocientista e cientista, né, ele continua aqui e vai ter momentos das conversas daqui no Encontrafluxo que talvez virão com esse tom mais de aula. Mas eu não queria trazer a primeira temporada desse jeito, eu queria trazer a primeira temporada, esses primeiros encontros como conversas de 2 amigas, que se encontram nos desejos, nos sofrimentos, nas dores e que não tem medo de mergulhar na profundeza disso tudo. E eu acredito que eu cumpri esse desejo e essa missão que eu me dei. Isso para mim é muito significativo. E por isso que eu escolho, encerrar essa primeira temporada falando um pouco de como foi para mim. E para mim, além de o aprendizado, né, sobre o que que é essa mídia, o que que é um podcast, como construir um podcast, porque para quem não sabe, eu sou a pessoa que constrói roteiro, que fala com as minhas convidadas, que grava, que edita, que publica, que monitora. E eu quis fazer cada passo do processo, e desenvolvi muitas habilidades com isso. E descobri também como que eu posso fazer de forma mais fácil para mim. E por isso eu tô escolhendo hoje fazer só com áudio, porque ia ser todo um processo para eu montar o cenário e vir aqui gravar com vídeo. E o vídeo dá um pouco mais de trabalho para editar. Então, por isso tem só minha voz hoje. E talvez alguns episódios futuros eles serão assim. Como qualquer coisa que a gente está tentando fazer nova na nossa vida, o ideal, Jace neurocientista falando, tá? É a gente tirar dificuldades, diminuir o atrito, reduzir obstáculos. Se a gente quer construir um novo hábito, a gente precisa facilitar esse processo. Precisa facilitar a inserção dessa atividade na nossa rotina e não dificultar. Então, na minha percepção da dificuldade de encerrar, eu sentei comigo e fiquei me questionando: por que que eu não tô querendo gravar? Ou por que que eu tô procrastinando essa gravação desse último episódio? Ou por que que eu tô colocando tantas outras coisas no meio disso, né? E claro, tem muitos sentidos do encerramento. Para mim, encerramentos sempre foram desafiadores. Talvez pelo luto que vem com isso, porque mesmo que seja algo que a gente queira terminar, existe um luto do término. Existe muitas vezes uma dificuldade de aceitar que aquilo que existia não vai mais existir. Isso se aplica a muitas coisas, né? O luto ele não acontece só pela perda de pessoas, como a gente falou no episódio com Mayara sobre o luto animal. Mas o luto também acontece pela mudança de planos, pelo encerramento das coisas, quando a gente muda de cidade, quando a gente abre mão de algumas roupas, por exemplo, que não nos cabe mais, seja por não caber fisicamente, seja porque não combina mais com o nosso estilo. Todo dia a gente atravessa lutos, né? E aí eu fiquei pensando, talvez exista um luto aqui desse encerramento dessa primeira temporada que pra mim foi tão bom. Foi tão significativo me conectar com essas mulheres tão fortes e que me ensinam tanto. E eu quero usar esse espaço também para agradecer você que acompanhou, você que comentou, você que compartilhou, você que me mandou mensagem falando das suas impressões de como cada conversa chegou. Agradeço o teu tempo, tua atenção, tua presença, o teu cuidado, o teu suporte em acreditar que estar junto com a gente nessas conversas vale a pena. Então, muito obrigada a você que esteve, que continua e que também vai estar junto nos próximos episódios que virão. Eu costumo falar para os meus clientes e amigos e alunos que
A vida, ela é um processo que tem um ritmo e que, na medida que a gente vai experimentando as coisas, a gente vai mudando o ritmo e a gente vai mudando lados e polarizando. O que que isso quer dizer? Se a gente olha para a natureza, a gente tem representação de dia e noite. A gente tem representação das estações do ano, que aqui onde eu estou agora é muito demarcado. A gente consegue experimentar as diferenças que existem entre primavera, verão, outono, inverno. E cada estação tem uma qualidade muito específica. Tem uma natureza que nos faz funcionar de um modo diferente. E a vida é assim também. Na vida, a gente tem processos de expansão e de retração. Também temos processos de dia e noite. Também temos processos de estações, estações pessoais. E sempre depois de um processo de expansão, esse processo de expansão ele precisa ser seguido de um processo de retração, porque é impossível estar em um processo de expansão o tempo inteiro, estar em um processo de entrega o tempo inteiro, de estar em um processo de produção o tempo inteiro, de estar em um processo de dia o tempo inteiro. A gente precisa da noite, a gente precisa do inverno, a gente precisa da primavera, a gente precisa de todas essas mudanças e variações. Por isso que é muito doido para mim ouvir tendência que existe agora, né, em redes sociais e muitas pessoas, até mesmo influenciada pelas redes sociais que chegam até mim, numa busca constante de produção e felicidade, numa busca constante por constância, de estar bem o tempo todo, de não saber acolher as variações que são parte da natureza da existência humana. Se a gente pensar na respiração, por exemplo, a respiração é um próprio processo de expansão e retração. A gente inspira, preenche os nossos pulmões, expande caixa torácica, expande a barriga, se enche. E a gente expira e esse ar ele precisa sair. Então existe essa retração do corpo. A gente está de dia atuando no mundo, trocando com pessoas, falando, expondo. E a gente está de noite descansando, dormindo, em um outro estado. Quando a gente se força demais na vida de trabalho, de estar muito para fora, é muito comum que a gente tenha um processo de adoecimento que nos leva a um processo de retração. O corpo precisa descansar. Quando a gente se expõe muito, especialmente quando, e eu vejo isso na minha própria experiência, quando eu estou muito para fora, quando eu produzo muita coisa, muito conteúdo, naturalmente vem seguido disso uma necessidade de acolhimento, de introspecção. Preciso ficar mais quieta, eu preciso silenciar. E isso faz parte do discurso, e por isso que eu iniciei essa conversa de hoje com esse trecho de algo que eu escrevi há um tempo atrás e achei aqui nas minhas notas do celular, que discurso não é só fala, mas é também silêncio e escuta. E esse projeto que é sobre expressão, expressão e de contação de histórias, é também sobre espaço. E a gente precisa de espaço. Eu preciso desse espaço entre uma temporada e outra temporada. Eu notei que ao longo do tempo, a forma que eu funciono melhor é quando eu intencionalmente adiciono espaço entre as coisas. Então, meus projetos, meus cursos, meus trabalhos, eu coloco muita energia e eu preciso de espaço para poder me renovar e então recomeçar. Essa é a forma que funciona para mim e para você. Você já pensou nisso? Então, inspirada nessas reflexões sobre a natureza, as estações do ano, o dia e noite, a respiração. Quando eu iniciei o projeto desse podcast, eu já tinha muita clareza que ele precisava ter contornos e momentos. E por isso a gente encerra a primeira temporada aqui. A segunda temporada já está pronta e ela vai vir daqui a pouco. Mas eu preciso desse espaço entre a primeira e a segunda para poder descansar, para poder refletir, para poder ainda
saber como que essa primeira temporada chegou para vocês, e então construir algo para depois que seja alinhado com quem me acompanha. E eu falo tudo isso também como convite para a gente refletir sobre a necessidade dos espaços e das pausas. Quando eu falo das estações do ano, e eu tô aqui nesse momento sentada diante de uma janela, que na minha frente tem uma árvore. Essa árvore nesse momento, e eu tô gravando isso meados de maio, que é primavera, essa árvore ela começou a colocar suas folhas, a apresentar suas folhas verdinhas depois de um inverno bastante rigoroso. E ela estava super seca, as suas folhas caíram, ela estava completamente nua há um mês atrás. E andando pela cidade, eu começo também a perceber o contraste que existe entre o inverno e a primavera. E quando eu morava no Nordeste do Brasil, em Natal especificamente, a gente não tem tanta distinção das estações. E na minha primeira experiência experimentando as estações do ano, eu entendi o porquê que a primavera vem depois do inverno. O inverno, ele tem uma qualidade de muita quietude. Os sons da rua são diferentes das outras estações. É mais silencioso, ainda tem sons, mas é um som mais sutil. Tem menos gente na rua, as cores são escassas, então tem muita neve aqui, é muito branco, é muito cinza, o céu não fica tão azul o tempo inteiro, e muita nuvem. Então é uma estação que nos convoca a ver melhor aquilo que surge dentro da gente. Porque fora não tem tanta distração, não tem tanto o que olhar. Tem, mas não tem tanto. Então, com o inverno, eu aprendi que eu respondo a essa estação de forma muito introspectiva. Eu volto para dentro, a minha energia muda muito, volta para esse lugar de contemplação. Eu fico mais lenta, eu fico mais reflexiva. Esse inverno, esse último inverno, ele também deu lugar, e foi interessante observar que no último inverno eu criei, nesse lugar de contemplação, de mais quietude, eu criei o curso Mindfulness na Prática, que ainda está disponível para quem tiver interesse em fazer parte. É um curso completamente gravado, 100% assíncrono, você faz no seu tempo e no seu ritmo, e eu criei quando eu estava aqui no último inverno. Eu sentei comigo e eu pensei: o que que eu posso fazer que seja de fácil acesso para as pessoas fazerem no próprio ritmo, porque o meu ritmo estava muito diferente do ritmo do mundo. E fazer os cursos de 8 semanas, que eu geralmente fazia, engajar todo mundo e ter a energia para sustentar um curso de 8 semanas por 8 semanas, eu não tinha aquela energia naquele momento. E aí eu entendi que, então eu vou fazer esse curso que vai chegar para as pessoas no tempo que elas estiverem prontas. E esse foi o meu fruto do inverno, de 2023 para 2024. 2024 para 2025, esse inverno atual, o que surgiram muitas coisas diante da minha quietude, né. No descanso a gente começa a encontrar partes de nós que, quando a gente está em plena atividade, muito para fora, muito para o mundo, a gente não encontra. E uma das coisas que eu encontrei nesse inverno foi a minha voz. É uma voz que é expressa através da escrita, que é expressa também através da fala. Então eu comecei a escrever. Não comecei, porque eu já tinha começado, mas eu iniciei um processo de escrita mais intencional. Todos os episódios que vocês ouviram têm escritos meus, inclusive esse atual. E também veio essa força para colocar para frente o projeto do podcast que estava em mim já há muitos anos, através da expressão da minha voz, e que floresceu junto com a primavera. E aí eu comecei a entender o porquê que a primavera vem depois do inverno. O inverno, dentro dessa condição de quietude, de introspecção que nos chama a refletir, e na nossa vida pessoal a gente pode pensar o inverno como aqueles momentos que a gente está mais para dentro, talvez um pouco mais para baixo,
E eu vejo isso como extremamente necessário para que depois a gente possa florescer. E na primavera a gente começa a ver cores diferentes, a gente começa a sentir cheiros diferentes, a ouvir sons de forma diferente. As coisas são muito mais bonitas, porque a gente passou pelo inverno. A gente passou por aquele momento de ausência de cor. E aí a gente floresce. E floresce junto com a gente desejos, planos, sonhos. E a primavera pessoal, ela é expressa junto com um olhar para o mundo que a gente começa a ver as coisas de forma mais bonita, de forma mais leve. A gente começa a ver melhor. A gente tem essa alegria dentro da gente. Depois da primavera vem o verão. E o verão, ele convoca essa energia de conexão, também de expressão. É mais forte. No meu processo pessoal, eu vejo o verão como. E vem depois da primavera, porque na primavera a gente floresce. E no verão vem vem uma intenção maior de descobrir as coisas, de ir atrás das coisas, de construir as coisas. Tem uma força diferente ali. E aí a gente está muito para fora. É como que quando a gente olha para o verão, o sol, como é que ele é generoso? Tem muita luz. As pessoas estão mais na rua, as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão se comunicando mais. E a gente nota isso especialmente em lugares frios. Pessoas que atravessam o inverno, depois vem a primavera, no verão eles estão no ápice da alegria e da abertura para se conectar. E no nosso verão pessoal tem isso também, você percebe? E aí depois vem o outono. Aí o outono, a energia vai ficando, a nossa energia, né, enquanto pessoas que também ciclam, ela vai ficando um pouco mais calma, mais contemplativa, mas ainda não é tão cinza não quanto o inverno. É bonito. E quando a gente olha em lugares que têm essas estações muito demarcadas, a gente vê as folhas mudando, as folhas que eram verdes vão ficando laranjas, vão ficando marrons e elas caem. E é rápido. E isso nos ensina a apreciar o movimento e como que as coisas, elas não são para sempre. Elas mudam, elas não são permanentes, elas se transformam. E eu vejo que o nosso outono pessoal nos convida a apreciar a transformação e dar lugar à transformação. Aquilo que a gente floresceu na primavera, que a gente expôs e se abriu no verão, no outono a gente começa a ver que está mudando. E nesse momento eu vejo tão necessário a abertura e a aceitação da mudança, porque se a gente se apega àquela energia que existe na primavera, que existe no verão principalmente, de estar muito para fora, de estar muito ativo. E se a gente quer manter essa constância, a gente vai sofrer porque ela não vai acontecer. Então, o outono é uma preparação, esse processo de transição para o inverno, que é aquele momento novamente que a gente entra em contemplação, em mais quietude, que às vezes é muito difícil. Tudo isso para a gente refletir sobre os nossos próprios processos enquanto gente, enquanto pessoa, que cicla. Então não tem como a gente estar feliz o tempo inteiro no nosso verão. Não tem como a gente estar produzindo o tempo inteiro, estar se colocando no mundo o tempo inteiro, nossa primavera. Não tem como também a gente estar o tempo todo no inverno. Até mesmo nos nossos processos de dias de mais depressão, se a gente olhar melhor, talvez exista momentos de primavera, que a gente começa a ver algo florescer mais bonito, ou até mesmo de verão, tem uma energia ali mais mobilizadora para fazer algo. Mesmo que isso seja por minutos ou horas, mas existe algo ali. Mesmo dentro de processos de dores inimagináveis, a gente pode encontrar a beleza. É difícil enxergar, porque a lente que a gente usa está focando em outra coisa. Então, encontrar o fluxo, um fluxo diferente, dentro daquilo que está, exige energia, exige coragem, exige dedicação. E tudo isso é mais fácil de vivenciar os nossos processos de
primavera, verão, outono, inverno, quando a gente está junto, quando a gente está com quem a gente ama, quando a gente tem suporte, quando a gente tem meios para isso. Eu entendo que nem todo mundo tem meios, recursos, tanto internos quanto externos, para atravessar essas estações de forma atenta. E um dos propósitos desse lugar, que é o Encontra-Fluxo, é a gente falar sobre recursos, direta ou indiretamente, seja numa aula em que a gente vai falar mais explicitamente de como fazer isso, ou o que que são esses recursos, ou seja, numa conversa com alguém que nos conta como foi para ela atravessar um luto pela perda do marido, pela perda de um animal, como foi estar numa guerra, como foi atravessar um momento de tanta transformação como é a maternidade, como foi se encontrar com partes suas que exigiram abrir mão de vidas, vestes, títulos, funções, em função de construir uma nova identidade. Então, a ideia desse lugar também é promover reflexão e contato com essas vidas e esses saberes que talvez nos ajudem a descobrir o que para a gente funciona. E um recurso que para mim é muito útil tem sido a literatura. E eu escolhi trazer para a gente hoje uma crônica da Marta Medeiros. É uma mulher extremamente habilidosa, sensível com as palavras, e ela fala o seguinte: estava conversando com uma amiga dia desses. Ela comentava sobre uma terceira pessoa que eu não conhecia. Descreveu-a como sendo boa gente, esforçada, ótimo caráter. Só tem um probleminha: não é habitada. Rimos. Essa é uma colocação coloquial na França, habiter, mas nunca tinha escutado por essas paragens e com esse sentido. Lembrei-me de uma outra amiga que, de forma parecida, também costuma dizer: aquela ali tem gente em casa, quando se refere a pessoas que fazem diferença. Uma pessoa pode ser altamente confiável, gentil, carinhosa, simpática, mas se não é habitada, rapidinho coloca os outros para dormir. Uma pessoa habitada é uma pessoa possuída, não necessariamente pelo demônio, ainda que Satanás esteja longe de ser má referência. Clarice Lispector, certa vez, escreveu uma carta a Fernando Sabino dizendo que faltava demônio em Berna, onde morava na ocasião. A Suíça, de fato, é um país de contos de fadas onde tudo funciona, onde todos são belos, onde a vida parece uma pintura, um rótulo de chocolate, mas falta uma ebulição que a salve do marasmo. Retornando ao assunto, pessoas habitadas são aquelas possuídas de fato por si mesmas, em diversas versões. Os habitados estão preenchidos de indagações, angústias, incertezas, mas não são menos felizes por causa disso. Não transformam suas inadequações em doença, mas em força e curiosidade. Não recuam diante das encruzilhadas, não se amedrontam com transgressões, não adotam as opiniões dos outros para facilitar o diálogo. São pessoas que surpreendem com um gesto ou uma fala fora do script, sem nenhuma disposição para serem bonecos de ventrílocos. Ao contrário, encantam pela verdade pessoal que defendem. Além disso, mantêm com a solidão uma relação mais que cordial. Então, são as criaturas mais incríveis do universo? Não necessariamente. Entre os habitados há de tudo. Gente fenomenal e também assassinos, pervertidos e demais malucos que não merecem abrandamento de pena pelo fato de serem, em certos aspectos, bastante interessantes. Interessam, mas assustam. Interessam, mas causam dano. Eu não gostaria de repartir a mesa de um restaurante com o Hannibal Lecter, The Cannibal, ainda que eu não tenha dúvida que o personagem imortalizado por Anthony Hopkins renderia um papo mais que estimulante do que uma conversa com, sei lá, Britney Spears, que só tem gente em casa porque está grávida. Xiii.
Que tenhamos a sorte de esbarrar com seres habitados e ao mesmo tempo inofensivos, cujo único mal que possam fazer é nos fascinar e nos manter acordados uma madrugada inteira, ou uma vida inteira, o que é melhor ainda. Essa foi Marta Medeiros, e eu escolho finalizar essa conversa de hoje com esse texto como uma provocação da gente começar a olhar melhor se a gente está habitando a nossa existência e trazendo essa curiosidade, essas indagações, essas ações fora do script para tudo que a gente faz. Todas as mulheres que eu entrevistei nessa primeira temporada do Encontra Fluxo, elas representam para mim mulheres habitadas, pessoas habitadas. Todas elas, de diferentes formas, com a coragem, com a bravura, com a sensibilidade, todas elas são pessoas habitadas. Bom, eu vou encerrando nossa conversa por aqui, deixando você com essas reflexões sobre as estações do ano, sobre os encerramentos, sobre as mudanças e sobre habitar. E espero te encontrar na segunda temporada do Encontra Fluxo. Até o próximo encontro.